Para você determinar a concentração exata da tua solução, você usa um padrão primário, né? Então, o padrão primário que a gente usou, o primeiro padrão primário que a gente usou foi o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio tem massa molecular 106 grama-mol, tá? Vocês devem ter percebido que o volume de equivalência que vocês gastaram com o carbonato foi muito maior do que com o bórax, né? Isso daí porque você imagina que o bórax tem uma massa molecular muito alta, enquanto o carbonato tem uma massa molecular bem baixinha, né? Você imagina que a massa molecular do bórax é quase 4 vezes maior do que a massa molecular do carbonato. Isso daí explica por que o teu volume foi praticamente 4 vezes maior com o carbonato do que com o bórax. O carbonato ele tem 2 pontos de equivalência. No primeiro ponto de equivalência, um carbonato reage com H+, para dar o hidrogeno carbonato. E no segundo ponto de equivalência, o hidrogeno carbonato reage com H+, para dar CO2 e água, tá? Então é que eu falei para vocês, vocês vão ter 2 pontos de equivalência. No primeiro ponto de equivalência, você imagina que o carbonato é uma base, né? O carbonato vai reagir com a água e liberar o H-, tá? Ele vai reagir com a água e vai liberar o H-. Então, uma solução de carbonato é alcalina. À medida que o ácido vai caindo, você chega no primeiro ponto de equivalência, a solução muda de rosa para incolor. No segundo ponto de equivalência, ele vai ser ácido, né? Ou seja, ele vai, quando o carbonato virar CO2, a solução vai ter um pH menor do que 3. Aí você coloca o alaranjado de metila. Quando o alaranjado de metila ficar vermelho, você chega no ponto de equivalência. Então, por exemplo, teve uma dupla que pesou uma massa de... Teve uma dupla que pesou uma massa de carbonato de sódio, que deu um valor de 1,158 gramas, tá? Então, eu falei, e eles tiveram o primeiro ponto de equivalência, a gente chama de V1 com 44,5 ml, e o segundo ponto de equivalência, né, com 86,3 ml, né? Então é que eu falei, né? Você imagina que o segundo ponto de equivalência vai ser praticamente o dobro do que o primeiro, né? Então eles tiveram o primeiro ponto de equivalência com 44,5 ml. Seria de se esperar então que seria perto de 89 ml o segundo ponto de equivalência, né? Então eles tiveram os pontos de equivalência. Aí é que eu falei, se você usar o segundo ponto de equivalência, você vai admitir que a estequiometria da reação é 2:1. Tá? Então, como a estequiometria da reação é 2:1, você vai escrever, então, que o número de mols, você vai colocar que o número de mols de HCl é igual ao número de mols de carbonato de sódio. Tá? Então, você olha, né? Deixa eu ver. Para cada um mol de carbonato, eu vou precisar de 2 mols de ácido. Então, o 2 fica daqui, sempre do lado oposto do que você vê na fórmula, né? Você pode colocar a equação global dessa reação como um carbonato reage com 2H+, para dar CO2 e água, né? Então, de acordo com essa equação global, vai ter um 2 aqui. Então, você vai escrever que a concentração do ácido clorídrico é igual a 2 vezes a massa que você pesou do carbonato de sódio, dividido pela massa molecular do carbonato, vezes o volume de ácido que foi gasto, né? Aqui a gente vai colocar que é o V1, né? Quer dizer que é o V2, né? Já que eu coloquei o 2 na equação. Então, eu posso colocar a massa em miligramas,
1,158, né, 1.158 miligramas, dividir pela massa molecular, que é 106 grama-mol, e o volume que eles gastaram foi 44,5 ml. Você pode ver que nesse momento você corta o M do miligrama com o M do ml, corta grama com grama, a resposta vai ser mol por litro, que a resposta então vai ser a concentração do ácido clorídrico que eles descobriram, né? A concentração real da solução foi de 0,253 mols por litro. Se não quisesse passar a massa de gramas para miligramas, a tua resposta ia ser mol por ml, né? Aí se ia ser mol por ml, para você passar para mol por litro, é só multiplicar por 1000, né? Você pode pôr na calculadora 1 dividido por 10 a menos 3, é o mesmo que você vai dar 1000, né? Então você imagina que se eu não tivesse passado aqui de miligramas para gramas, que isso é um valor muito pequenininho aqui, mol por ml. O litro, o ml dividindo. Lembra que esse M aqui não é nada mais, nada menos que 10 a menos 3, né? Então era só multiplicar por 1000 que eu passava para mol por litro, tá? Aí na segunda reação, aí vem um ponto interessante, né? Que fala que você imagina que quando você tem um padrão primário, ele tem que ter a estequiometria muito bem conhecida, né? Por exemplo, tem sais que a esfera de hidratação dele varia muito. Um padrão primário, ele tem que ter ele tem que ter a estequiometria bem conhecida, né? A esfera de hidratação dele não pode variar, e ele tem que ter alta pureza. E também uma coisa que é interessante, ele ter uma massa molecular alta. Você imagina que quando a massa molecular dele é alta, você pode pesar massas maiores para titular sem ter que usar um volume tão grande, né? Você viu o volume que eles gastaram de ácido para fazer a titulação, né? Mas também se eu mandasse pesar menos, entendeu? Como a nossa balança ali não é analítica, ela é semi-analítica, e o erro, quanto menor a massa que você pesa, maior o teu erro, tá? Por isso que, por exemplo, quando a gente for fazer a parte de instrumental, a gente trabalha com soluções muito diluídas, tá? Aí eu lembro que eu comecei a dar essa disciplina em 2017, aí pesava 1 grama para fazer uma solução. Aí pegava 10 ml e diluía num balão de 1 litro. Depois pegava e diluía de novo num balão de 1 litro, né? Eu falei, nossa, professor, para que pesou essa massa, sendo que ia diluir 100 vezes a solução, né? Por que não pesou, então, já 10 miligramas? Então, eu falei, então, por quê? Porque essa massa tão pequenininha a gente não consegue pesar, né? Então, muitas vezes a gente faz soluções concentradas e dilui justamente porque a gente não consegue pesar uma massa tão pequena, tá? Eu falo que tem alguns padrões das técnicas instrumentais, né, que nem cromatografia, né? Você paga 5, 6 mil reais num frasco com 20 miligramas, né? Aí tem sempre alguém que tem aquela ideia, vamos pegar 1 miligrama só desse frasco e preparar a solução, né? Aí é o que eu falo, aí você paga uma fortuna por ter um padrão de alta pureza e você, no final você tem um erro experimental enorme, porque você não consegue pesar uma massa tão pequenininha, né? O certo é você já pegar e já preparar uma solução de estoque com toda... Você acredita que tem exatamente 20 miligramas naquele frasco, você dissolve aquela solução, prepara uma solução concentrada e através dessa solução concentrada você vai trabalhando, tá? Então, a segunda titulação foi feita com o bórax. Então, a gente tem o bórax, a fórmula molecular do bórax, né, vai ser na 2 sódios, no boro, oxigênio. Lembra que esse pontinho 10H2O se refere à esfera de hidratação dele, né? O que eu falei, tem sais que a esfera de hidratação varia, né? Então, ele até tem uma esfera de hidratação bem constante, né, dependendo da temperatura. Então, você pode deixar o sal secando, ele vai ter uma esfera de hidratação bem constante, mas o bórax não. Você pode deixar o frasco ali, anos e anos, que a esfera de hidratação dele sempre vai ser com 10 águas. Então,
Você imagina que se a esfera de hidratação dele muda, vai para 5, 6 águas, obviamente a massa molecular muda, né? E eu não tenho como controlar isso, então o resultado vai variar. Como a esfera de hidratação dele é constante, a massa molecular eu tenho certeza de quanto é, e eu tenho resultados que são mais precisos e constantes, tá? A massa molecular do bórax, a massa molecular do bórax é 381,37 gramas mol, tá? E a estequiometria da reação também é 2:1. Você imagina que 1 mol de bórax reage com 2 mols de ácido. Então você imagina que aquela equaçãozinha que eu deduzi agora, né? Essa equação que foi deduzida para o carbonato, né? Ela também se aplica para o bórax, né? Porque é uma titulação direta também. E a estequiometria da reação é 2:1. Então você pode escrever que a massa do ácido clorídrico é igual à massa do bórax que foi pesado, dividido pela massa molecular e o volume de equivalência, né? Então, teve um grupo que pesou uma massa de 1.010 miligramas de bórax e eles gastaram, para titular esse bórax da coloração laranja, do alaranjado de metila até o vermelho, eles gastaram um volume de 21,3 ml. Então, substituindo na fórmula, você tem 2 vezes 1.010 miligramas, dividido pela massa molecular do bórax, que é 381,37 gramas mol, vezes o volume que foi gasto na titulação, que é 21,3 ml. Então, a concentração que eles acharam na segunda titulação foi de 0,248 mols por litro, tá? Eu falei, não deu tempo da gente fazer várias vezes, né? Porque a gente tem os testes de hipótese depois que eu vou ensinar para vocês que é isso. Então, quando a gente for ver os testes de hipótese, basicamente a gente vai ver isso. Tá, mas será que tem diferença que é estatisticamente igual eu fazer a padronização com bórax ou com carbonato? Será que tem diferença significativa eu fazer a padronização com sal ou com outro, né? Lá na frente, quando vocês estiverem fazendo TCC, as disciplinas específicas de engenharia, né? Você imagina que você muda uma condição no reator, né? Ah, mas será que se eu mudar essa condição no reator, se aumentar a temperatura em 100 graus nesse reator, o rendimento da reação muda, né? Pelo amor de Deus, não faz uma vez numa temperatura, outra vez em outra temperatura e fala, uma deu 50, outra deu 55%. Então esse rendimento essa temperatura dá um rendimento maior que a outra. A gente que está na área de ciências e engenharia, essa não é porque um rendimento teu deu 50%, outro 55%, que você vai falar que um resultado é maior que o outro ou diferente do outro. Tem que fazer as replicatas, comparar as replicatas e aplicar o teste estatístico para ver se um resultado é significativamente diferente do outro, né? Aqui a gente não vai conseguir, né, comparar um teste com bórax, um com carbonato, né? Mas a gente ainda vai fazer outros testes que a gente vai comparar várias médias, né? Que vai ser a parte que eu vou ensinar para vocês, os testes de hipótese, tá? Então, muito bem. Tá aqui. Então, essa daqui foi a parte da aula de hoje que a gente fez as titulações, né? Então, é o que eu falei. Uma coisa que é muito importante quando você faz uma titulação ácido-base é você entender como que o pH da solução varia em função do volume de titulante que você está adicionando, tá? Aquela perguntinha, tá? Se eu faço uma titulação de ácido clorídrico com hidróxido de sódio, quanto que vai ser meu ponto de equivalência? Qual vai ser o pH do meu ponto de equivalência? Que indicador que eu uso? Aliás, no final da aula passada, eu fiz uma pergunta para vocês que era a seguinte: você tinha um indicador que era o alaranjado de metila. Você sabe que ele vai mudar do alaranjado para o vermelho quando o pH da solução, né,
ele vai mudar de alaranjado para vermelho quando o pH da solução for menor do que 3. E você tem a fenolftaleína, que ela vai mudar de incolor para rosa quando o pH da solução for maior do que 9. Aí eu falei para vocês têm uma solução de ácido clorídrico concentrado, ácido muriático, né? E vocês vão fazer a titulação com hidróxido de sódio. Será que vocês podem usar os dois indicadores? Será que dá diferença você usar a fenolftaleína ou a laranjada de metila? Olha a diferença que tem no ponto de viragem dos dois, né? Você imagina que você está titulando um ácido muriático, quando o teu pH for maior que 3, ele vai mudar de cor. Você está usando a fenolftaleína, quando ele for maior do que 9, ele vai mudar de incolor para rosa, tá? Vocês têm alguma ideia se eu posso usar os dois indicadores ou não? Será que eu posso usar os dois indicadores? Eu estou titulando ácido clorídrico. Eu falo para você, faz de conta que é uma aula, que é uma prova prática. Eu falo, determine a concentração do ácido clorídrico, né? Então você tem aqui na sua bureta, você tem hidróxido de sódio, a concentração do teu hidróxido de sódio é 0,1 mol por litro. E aqui no seu Erlenmeyer, você tem uma solução de ácido clorídrico, né? Você vai tentar descobrir a concentração, obviamente, mas você sabe que é aproximadamente 0,1 mol por litro, né? E o volume que você tem dessa solução aqui é de 10 ml. Esse daqui que é o problema. Aí você imagina que é uma prova prática, eu falo para você, tá, titula essa solução para mim, escolha o indicador, né? Qual deles você escolhe, né? Então você imagina que a pergunta é, qual do indicador eu devo utilizar? As alternativas é fenolftaleína, alaranjado de metila e tanto faz. Qual das três alternativas você escolhe? Alaranjado de metila, fenolftaleína ou tanto faz? Devia ter trazido o quiz do Kahoot. Eu queria ver a frequência de resposta de vocês para as três alternativas. Não, eu tenho ácido aqui e eu estou colocando base. É. Então, na verdade, deixa vocês pensar mais um pouco, falar qual que é a resposta, sabe? Talvez antes de eu falar a resposta, a gente pode fazer uns cálculos, né? Então tá. É que eu falei, uma coisa que é importante nessa primeira parte, né, que é a titulação ácido-base, é você entender como o pH dessa solução varia em função do volume de titulante que você está adicionando, né? Então, a primeira coisa, né, o que é um ácido fraco, o que é um ácido forte? Lembra que eu falei na aula passada para vocês, né? Que os ácidos fortes eles se dissociam 100%. Então, se você tem um ácido forte, né, você vai assumir que ele está 100% dissociado. Então, no caso do ácido clorídrico, que ele é um ácido forte, a gente até representa a dissociação dele como setinha única, porque você imagina que não tem um equilíbrio, né? Ele vai 100% dos reagentes para os produtos, né? Então, você imagina que todo o ácido clorídrico que eu tenho aqui, ele está dissociado, né? Que todo o ácido clorídrico que eu tenho aqui, ele está dissociado, né? Para vocês não esquecerem, lembra que todos os ácidos são fracos, exceto os fortes.
Lembrem-se que os únicos ácidos fortes que tem, né, é o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, né. E oi? Fenolftaleína? Tá joia. Vão pensando então na resposta. Aqui então, os únicos ácidos fortes que tem são os ácidos halogenídricos e os oxiácidos você tem o sulfúrico, o nítrico e você tem o ácido perclórico e o ácido clórico. São os únicos ácidos fortes que existem, né. Então se eu falar como se eu perguntar se ácido é fraco ou forte, se não for nenhum desses daqui, você já sabe que é fraco, tá. Então, eu falei que você está titulando ácido clorídrico, você já sabe se trata de um problema de titulação de ácido forte. Não. Da série dos oxiácidos, né? Aqui é os oxiácidos, aqui os ácidos halogenídricos. Eu falei, o ácido fluorídrico ele é terrível. Eu falei na aula passada que se cair um pouquinho na tua mão, você pode ter uma parada cardíaca. Fluorídrico. Pode, porque ele entra na tua pele, ele atrapalha o equilíbrio iônico. Imediato. Porque ele entra na pele e ele altera o equilíbrio iônico que tem no teu sangue. Se você for ver, sabe a injeção letal que eles usam para execução? Ela é cloreto de potássio, né? Você imagina que você pode nadar um dia inteiro na piscina de cloreto de potássio, você vai ficar com a pele meio ressecada, igual quando você nada o dia inteiro no mar, mas você não vai ter nenhum problema grave, você não vai ter nenhum problema maior que você passasse o dia inteiro dentro do mar, né? Por que que a pessoa morre? Porque altera o equilíbrio iônico que ela tem no sangue, o coração para na hora, né? Então, o coração parou alguns segundos até a pessoa entrar em óbito. E ele, como ele entra na pele e ele se liga muito fortemente com cálcio, ele pode causar uma parada, ele atrapalha o equilíbrio iônico do teu organismo, você pode ter uma parada cardíaca. Fora que todos os transportes, né, de cátions, de íons que tem na pele envolvem o cálcio. Então, você imagina que ele vai fazer uma ferida que não vai cicatrizar nunca, tá? São extremamente difíceis de cicatrizar, tá? E também ele não dissolve nada, né? Lembra do Breaking Bad que ele dissolvia um corpo em ácido fluorídrico? O ácido fluorídrico ele não dissolve carne, não dissolve nada, tá? Porque você imagina que tudo que você joga ácido fluorídrico, ele vira fluoreto em cima. Joga ácido, tipo, que nem no filme Memórias, dissolveram a arma em ácido fluorídrico. Ah, se o ferro reagir com ácido fluorídrico, ele vira fluoreto de ferro ali, aí ele não reage mais. Então, na verdade, tudo que você joga no ácido fluorídrico não dissolve mais. Pode ser ácido nítrico concentrado, né? A pessoa, o corpo da pessoa vai virar CO2 e água. Tem uma prática de química inorgânica, né, que você joga também o sulfúrico, né? Sulfúrico e nítrico são ácidos concentrados oxidantes, né? Você joga açúcar no ácido sulfúrico, ele desaparece. Nesse exemplo de matéria orgânica, ele vira CO2. Desaparece a matéria orgânica no ácido sulfúrico e nítrico concentrado, né? E também você dissolve arma, dissolve moto, dissolve qualquer coisa nesses ácidos. Você só não dissolve nada em fluorídrico, e se alguém tiver a ideia de dissolver um corpo em ácido fluorídrico, ele vai morrer com o vapor do ácido, né? Tem na parte lá no Breaking Bad que eles tentam dissolver o corpo na banheira e a banheira dissolve. Não dissolve porque forma fluoreto na hora que você joga o ácido na banheira, aí ele não dissolve mais, né? E se cair um tanto daquilo no chão e você for limpar só com uma máscara e com um avental, o vapor ali já te mata do ácido, né? Só uma nota histórica, né? Depois eu mando para vocês, tem um canal de vídeo que é de um professor um professor em inglês, né? Aí ele coloca esses vídeos de curiosidade, sabe? Aí ele, aqui no Breaking Bad, eles falaram que dissolve o corpo em ácido fluorídrico. Ele vai lá e enche um becker de ácido fluorídrico, então trouxe uma coxa de frango. Aí ele joga a coxa de frango no ácido fluorídrico. Ele, agora eu vou jogar a coxa de frango no ácido nítrico, né? Joga a coxa de frango ali e desaparece, vira vapor a coxa. É. Depois eu vou mandar o link para vocês no YouTube do canal dele. Não, não é instantâneo, mas
Vai, ele fez exemplo com diluído, né, com ácido diluído, aí não acontece nada também, né. Então o ácido fluorídrico ele dissocia 75%, mas não é 100%, então ele é fraco. É que eu falo às vezes eu ensino isso em química geral, aí tem sempre o aluno que pergunta: "Ah, professor, e os ácidos moderados?", né, não, aí o PAC fala que o ácido é fraco ou é forte, né, não tem sentido você dividir fraco, forte e moderado, né. Que você já fala: "Ah, não é nenhum desses ácidos aqui, então é fraco. Ah, são esses ácidos aqui, então é forte, dissocia 100%", né. E o ácido fosfórico, ele é um ácido fraco. Ele é o único oxiácido fraco que vocês têm. Então você imagina que eu poderia falar: "Lembrem que os ácidos halogenídricos são fortes e os oxiácidos também, exceto fluorídrico e fosfórico. Essa é a exceção dos ácidos halogenídricos e essa é a exceção dos oxiácidos", tá. Acho que tá todo mundo aqui, não tem ninguém online. Acho que tá gravando, tá aparecendo que tem áudio e que tá ligado o microfone. E também depois fica gravado, também ponho no YouTube a aula, né. Se vocês entrarem também no canal acho que eu não passei para vocês o meu canal no YouTube, né. Tem as aulas do ano passado lá gravadas. É, também tem as aulas de química geral, acho que eu não a de vocês eu não coloquei todas, né, que foi no começo de 2020, mas a do primeiro semestre desse ano eu gravei todas, né. Eu gravei todas e coloquei em ordem sequencial numa playlist. Bem, então voltando a falar, então você sabe que a escala de pH, geralmente ela é dividida de desculpa, né, aqui é o 7, aqui é o 0 e aqui é o 14, né. Hã, depois vocês não vão falar que eu estou ensinando coisa errada para vocês, o pH é a atividade de H ma da do íon H+. Ah, professor, qual que é a diferença de atividade para concentração, né? Você imagina que em soluções extremamente diluídas ou extremamente concentradas, a concentração difere um pouquinho da atividade, tá? Mas aqui não é o caso, então a gente pode usar, sem qualquer remorso, a fórmula aqui, pH é igual a menos log na base 10 da concentração de H+, né? Então, usando a calculadora, eu posso vir aqui e calcular, eu dou a concentração de H+, você pode converter em pH através dessa forma, tá? Você pode usar o antilog também, para dizer que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH, tá? Você também pode usar essa fórmula para converter pH na concentração de H+, né? Aí tem aquela ideia assim, né: "Ah, professor, não existe pH negativo", né? Não, existe pH negativo, né? Lembra que eu falei para vocês na aula passada, que se você colocar qualquer número menor que 1 na calculadora e tirar o logaritmo, você vai ter um valor negativo, né. Você pode ficar até brincando aí, coloca 0,99, 0,001, né. Então você imagina que toda vez que eu tiver uma concentração de H+, toda vez que eu tiver uma concentração de H+ menor do que 1 mol por litro, e eu tirar o log dessa concentração, vou ter um valor negativo. Como tem um negativo na fórmula, eu vou ter sempre um pH positivo. Se a minha concentração de H+ for maior do que 1, aí eu vou ter um valor de log positivo, consequentemente meu pH vai ser negativo, né. Lembra também que na fórmula, se você colocar na calculadora log de 1, ele vai te devolver 0, né. Então você imagina que se a concentração de H+ for igual a 1, né, seu pH será 0. Se for menor do que 1, pH positivo. Se for menor do que 1, pH negativo. A solução que a gente usou agora então agora sim eu vou pôr na ordem, né, do 1, 2 e 3. Então você imagina que a solução que a gente utilizou para preparar a solução de ácido, ela era 12 mol por litro. Se você calcular o pH dessa solução, você vai ver que é uma solução que tem pH negativo. Pode pôr na calculadora, pôr na calculadora, menos log na base 10 de 12. Ele vai te retornar um valor negativo, né. Então tem soluções com pH negativo.
Só que você imagina que aquela solução já é 37%, né? Quase a metade dela é ácido clorídrico. Então você imagina que também muito menor do que 1 você não vai ter, porque aí não é possível, você vai ter mais ácido do que água, aí não é mais solução aquosa, tá? Então vamos lá. Você pode calcular o pH de qualquer solução de ácido forte através dessa forma, tá? Então eu falei aqui no quadro 1 que você está titulando 10 ml de ácido clorídrico, né? E tem concentração 0,1 mol por litro. Então vamos lá. Quando você tem quando o volume de hidróxido de sódio que você coloca na solução é 0 ml, qual que é o pH da solução? Qual que é o pH da solução de ácido clorídrico antes de você começar a titulação? 1, né? Você pode vir aqui, ó, a concentração do ácido clorídrico é 0,1. Não importa se eu falei para vocês se era 1 litro, 10 ml ou 10 litros, né? O pH não depende da concentração, não do volume. Então você vai falar o pH dessa solução é menos log na base 10, de 10 a menos 1, cai o expoente, menos com menos mais. Então o pH inicial dessa solução é 1. Tá? Então vamos lá. Então, aqui é o 3, aqui é o 4. Então vocês entenderam o que eu quero fazer? Eu vou fazer um gráfico. No eixo X, eu tenho o volume de titulante que eu estou adicionando. No caso, é o volume de ácido de hidróxido de sódio. E no eixo Y, eu tenho o pH da minha solução. A gente vai ver como que o pH dessa solução varia em função do volume de titulante que eu adiciono, né? Então, no quadro 4, a gente já tem o primeiro item, que é saber o pH quando o volume é 0, né? Então, você imagina que aqui é o pH 0 e aqui é o pH 1. Eu não sou bom de... Deixa eu ver, tem os quadrinhos aqui, tá vendo? Para dividir certinho, né? Deixa eu fazer uma coisa mais alinhadinha, então. Então, aqui você tem o volume de hidróxido de sódio e aqui você tem o pH. Né? Então, você imagina que aqui cada quadradinho do quadro vai ser um ponto na escala do pH. Né? Então, você imagina que aqui é o 0, aqui é o 1. E aqui é o volume 0 de titulante que eu estou colocando. Então, eu sei que o volume aqui já vai ser 0. Acho que eu não vou apagar esse quadro, não. Né? Aqui é o quadro 5, eu não vou apagar ele, que aí a gente vai completando. Tá? Tá, então aqui é 1 ml, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boa ideia. Boa ideia. Então aqui é... Deixa eu ver. Não, acho que eu vou de 1 em 1 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá? Então aqui vai ser o quadro de número 5. Então no quadro de número 5, a gente vai completando o nosso gráfico para a gente responder a pergunta, né? Será que faz diferença eu usar fenolftaleína ou alaranjada de metila? Né? Então, vamos ver como é que varia o pH dessa curva, como que varia o pH dessa solução em função do volume de titulante que eu estou adicionando. Né? Então, vamos lá. Então, só por obséquio, qual que é o volume de equivalência dessa titulação?
Qual que é o volume de equivalência? Qual que é o volume de titulante que eu preciso adicionar para neutralizar completamente essa solução? 10 ml, né? A gente pode, é uma reação que é 1 para 1, um mol de ácido clorídrico reage com mol de hidróxido de sódio para dar cloreto de sódio e água, né? Lembra também que eu falei para vocês de quem são as bases fortes, né? Lembra que eu falei para vocês que todas as bases são fracas e insolúveis, né? Então, por exemplo, você tem aqui um hidróxido de ferro 3. Ele não libera o H- de jeito nenhum. E também não se dissolve de jeito nenhum em água, né? As exceções são os hidróxidos metais alcalinos, né? O hidróxido de lítio, o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio. Você imagina que todos os hidróxidos de metais alcalinos se dissociam 100%. E na família 2A, lembra que eu falei para vocês, o hidróxido de magnésio, você dissolve só 100 miligramas dele em 1 litro de água. O hidróxido de cálcio, você dissolve 1 grama em 1 litro de cálcio. Já os hidróxidos de bário e de rádio, só lembrando do que a gente viu na aula passada, eles são 100% solúveis, né? Então você tem uma titulação de ácido forte com base forte, né? Então você imagina que o produto dessa reação é sódio e cloreto. Nem o sódio vai reagir com a água para voltar a ser hidróxido de sódio, nem o cloreto vai reagir com a água para voltar a ser ácido clorídrico, né? Então você pode dizer que o cloreto de sódio é um sal neutro, né? Ele não é nem ácido nem básico. O volume de equivalência, né? Como a estequiometria da reação é 1 para 1, né? Se a gente fizer número de mols do hidróxido de sódio é igual ao número de mols do ácido clorídrico, a gente vai achar um volume de equivalência de 10 ml, correto? Qual que é o pH no ponto de equivalência? Você imagina que você não vai ter nem ácido nem base, você só vai ter o cloreto de sódio, que é um sal neutro, né? Então, eu posso dizer que no ponto de equivalência, né, o pH da minha solução vai ser 7. Essa é uma titulação que eu tenho certeza que no ponto de equivalência o pH vai ser 7, né? Então, você imagina que então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente sobe aqui. Então, você sabe que ela é uma solução que tem pH 1, no ponto de equivalência ela vai ter um pH 7. Aqui eu já ensino outra coisa para vocês. Toda vez que você tem uma titulação de ácido forte com base forte, não importa quem está na bureta, quem está no LMAI, né? Então não importa se eu estou titulando ácido clorídrico com hidróxido de sódio ou se eu estou titulando hidróxido de sódio com ácido clorídrico. Meu ponto de equivalência sempre vai ser em pH 7. Se na prova eu falar, eu tenho uma solução de ácido nítrico, tantos mol por litro, está sendo titulada com hidróxido de potássio. Qual que é o pH no ponto de equivalência? Não precisa fazer cálculo nenhum para me responder que é 7. Toda a titulação de ácido forte com base forte, no ponto de equivalência, o pH será 7. Tá? O determinar o pH dessa solução aqui também é simples, né? Antes de eu começar a titulação. É só assumir que ele está 100% dissociado. Então, vamos fazer um detalhe. O ponto de equivalência... Então, eu sei que o ponto de equivalência é em 10 ml. Vamos calcular o pH em 9,99 ml. Ela tem pH 0 essa solução, no ponto de equivalência tem pH 7. Vamos calcular o pH dessa solução quando eu adicionar 9,99 ml de titulante? Será?
Ó, você vai colocar, então, um volume de hidróxido de sódio que é igual a 9,99 ml. Sendo que você sabe que o ponto de equivalência é 10 ml. Hum? Não, não. Vamos fazer o teste? Você sabe o seguinte, que inicialmente eu tenho um determinado número de mols de ácido clorídrico no meu Erlenmeyer, né? Então, lembra que eu falei para vocês, né? Você tem a buretinha aqui, e aqui você tem o Erlenmeyer. A reação está acontecendo entre os mols. Só que como eu não consigo contar o número de mols que tem aqui nem o que tem aqui, eu uso o volume. Eu coloco que o número de mols é igual a concentração vezes o volume. Então, eu falei para você que o volume aqui é 10 ml. Então, você imagina que a concentração de HCl que você tem no Erlenmeyer, depois que eu colocar o 9,99 ml do titulante, vai ser o número de mols de ácido clorídrico que eu tinha inicialmente, menos o número de mols de hidróxido de sódio que eu adicionei. Isso daqui dividido pelo volume final da solução, né? Então, você imagina que o número de mols de ácido clorídrico que eu tinha inicialmente era o quê? A concentração da solução vezes o volume da solução. Então, eu falei que a concentração do ácido clorídrico era o quê? 0,1 mol por litro e o volume 10 ml. Então, eu tenho 0,1 vezes 10, 1 milimol. O detalhe, quando você tem a concentração em mol por litro e o volume em ml, não passa o volume para litro, não. Deixa o volume em ml. Porque aí vai cortar litro com litro, vai sobrar só o m e o mol. Aí a tua resposta vai ser em milimols. É melhor do que você ficar trabalhando com um número pequeno, sabe? 0,0 alguma coisa. Não sei vocês, né? Mas toda vez que eu vou fazer 0,0 alguma coisa, eu acabo perdendo, comendo um zero no cálculo. Então, prefiro trabalhar multiplicado por 1000 e trabalhar com números maiores. Tá, então, o número de mols que eu tenho de ácido clorídrico aqui antes de eu começar a titulação é 1 milimol, certo? Quantos mols de hidróxido de sódio eu coloquei nessa solução quando eu coloquei 9,99 ml? Então, você imagina que o número de mol de hidróxido de sódio que eu coloquei, é só para vocês não perderem, né? Então, foi 5, 6, a gente está aqui no 7, depois eu vou pular para cá e para o quadro 8. Então, vou pôr o 7 aqui também para dar espaço para fazer o cálculo. Então, vai ser 9,99 ml vezes 0,1 mol por litro, né? Então, você vai ter 0,999 milimols, certo? Então, eu tenho essa formulinha aqui para eu saber a concentração de ácido que eu vou ter na minha solução. Então, você tem que a concentração do teu ácido vai ser 1 menos 0,99 milimols. E o volume final da solução vai ser o quê? O volume inicial, né? Então, você sabe que o volume final vai ser o volume inicial da solução mais o volume de hidróxido de sódio que eu adicionei, né? Então, nesse caso, vai ser 10 ml mais 9,99 ml, né? Então, o volume final da minha solução vai ser 19,99, 9 a mais aqui, ml, certo? Qual que é a concentração da minha solução? 0,999 menos 1 vai dar 0,01. Dividido por
Você pode até aproximar, dividir por 19, 99, 20 vai dar a mesma coisa. Mas, por favor, quem está com a calculadora, pode fazer para mim. Qual que é a concentração de ácido clorídrico? Não, multiplica por 1000. Multiplica por 1000, que eu coloco na forma de 0, não, tá bom. Ah, pode falar mais um valor. Ah, não, tá bom. 005, 005, né? Então, vamos colocar. Então, eu vou colocar 5 vezes 10 a menos 5, né? Perfeito. E mol por litro, certo? Qual que é o pH dessa solução? É só fazer, né? pH é igual a menos log na base 10 de 5 vezes 10 a menos 5. Ou quem está com a calculadora já faz 0,001, né? Dividido por 19,99, o resultado já tira o log para ficar mais preciso. Então você imagina que a gente está praticamente aqui, né? Eu nem consigo fazer na escala tão pequena, né? Você está nesse ponto e o pH vai dar por volta daqui. Isso. Aqui na região do ponto de equivalência, ela segue a forma de uma exponencial. Ela tem uma variação abrupta na região do ponto de equivalência, né? Então você imagina que eu tenho pH 4,3 depois de colocar 9,99 ml, né? Você imagina eu estou quase terminando a minha titulação, né? Eu gastei 19,99 ml. Eu estou a 0,1 ml do ponto de equivalência e meu pH ainda é ácido, é 4,3, né? Vamos fazer de conta, então. Então, aqui foi o 7, aqui o 8. Então, você imagina que aqui a gente tem, então, nesse ponto, né? Nesse ponto aqui, a gente tem um pH de 4,3 e um volume de equivalência de 9,99 ml. Aí se eu mas aí 9,99 está muito próximo, né? E se eu falasse, então, 5, 8, 9. E se eu falasse que o ponto de equivalência em 9,9 ml, também está bem próximo, né? Você imagina que 9,9 para 10 está muito próximo. E se eu perguntasse na prova para vocês, qual que é o pH dessa solução? Você tem 10 ml de uma solução de ácido clorídrico. Você sabe que a concentração desse ácido clorídrico é 0,1 mol por litro. E aqui você está titulando com hidróxido de sódio. E a concentração desses hidróxido de sódio também é 0,1 mol por litro. Qual que seria o pH dessa solução se eu tivesse colocado 9,9 ml? Você imagina que o que ia mudar aqui, ó, você imagina que o número de mols inicial da minha solução não vai mudar, vai ser sempre isso daqui. O número de mols que eu tinha de ácido clorídrico na solução sempre vai ser 0, sempre vai ser 1 milimol. Isso daí não vai mudar. O que vai mudar agora? O número de mols de hidróxido de sódio que eu coloquei. Então, 9
10. Então, 10 mais 19,9. Então, aqui o que ia mudar? Calcula o pH agora. 0,01 dividido por 19,9, né? Aí esse valor você coloca aqui. Só para eu colocar aqui no quadro, quanto que é 0,01 vezes 19,9? 0,01. 0,25, você falou, né? Três vírgula. Então, você imagina. Então, aqui você tem o 3, né? Então, você imagina que agora um pouquinho para cá, né? Você colocou um volume de 9,9 e você tem um pH de 3,3. Então, vocês estão vendo como que é abrupta a variação de pH no ponto de equivalência, perto do ponto de equivalência, tá? Então, o 10 agora para o quadro 11. Então, você imagina que aqui você tem o volume de titulante que você está colocando na solução e aqui você tem o valor de pH. Antes de você colocar qualquer titulante, você tinha um pH 1. Aí você colocou um volume de 9,99. Teve um pH 4,3. Você colocou um volume de 9,9. Você teve um pH de 3,3. Então, vocês estão vendo como que é abrupta a variação de pH no ponto de equivalência? Como que varia bruscamente o pH no ponto de equivalência? E no ponto de equivalência, que é 10 ml, você tem um pH que é 7. Vocês observaram como que é abrupta essa variação? Como que o pH varia abruptamente na região do ponto de equivalência? Tá? Se vocês entrarem lá, então, aqui no quadro 11, se você entrar no meu canal do YouTube, tem, tem o ano passado, do ano, mesmo ano que eu dei aula para vocês, né? Não, eu sempre dou no Química Geral e Instrumental, né? No mesmo semestre, né? Aí eu lembro que quando eu dei aula para vocês, a gente tinha mudado tudo para online, né? Só que não podia vir aqui na sala e transmitir, eu tinha que dar no meu computador. Aí eu não tinha quadro, né, para escrever. Aí eu fiz no Excel essas contas, né? Então, se entrar no meu canal, tem como simular as curvas no Excel. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou de fazer as curvas no Excel, né? Enfim, e se eu passar do ponto de equivalência? Então, imagina que você está na prova, eu falei que agora o volume de hidróxido de sódio que você colocou foi de 10,1 ml. Você colocou 10,1 ml de hidróxido de sódio. Qual que vai ser o pH da solução? Qual que vai ser o pH dessa solução? É 10,1. Mas quanto que vai ser?
Lembra da formulinha? A concentração do hidróxido de sódio vai ser o número de mols de hidróxido de sódio menos o número de mols de ácido clorídrico que tinha na minha solução. Isso daqui dividido pelo volume final. O hidróxido de sódio é uma base forte, eu vou assumir que todo hidróxido de sódio que não reagiu com ácido clorídrico, né, eu coloquei em um excesso agora, eu vou assumir que esse hidróxido de sódio está completamente dissociado, né? Então, você já sabe que o número de mols que você tem na solução de ácido clorídrico é 1 milimol. Né? Isso daí não vai mudar. O número de mols de hidróxido de sódio que você colocou na solução, obviamente, vai ser a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Então, isso daqui vai ser 0,1 mol por litro vezes o volume, que é 10,1 ml. Então, você imagina que o número de mols de hidróxido de sódio vai ser 10,1 vezes 0,1. Então, isso daqui vai dar 1,01 milimols. Tá? Então, para você dizer a concentração de hidróxido de sódio nessa solução depois do ponto de equivalência, vocês estão vendo que é bem pouquinho, né? Você vai colocar que a concentração do hidróxido de sódio é 1,01 milimols dividido por 20,01 ml. Quanto que dá essa concentração? Já me fala em forma de potência. Então, aqui é o 11 e aqui é o 12. Não, aí desculpa, né? Que agora é o contrário. A concentração não vai dar negativa, né? O pH, lembra que o pH tem um menos, né? Lembra que o pH tem um menos. Na verdade, é o pOH, né? Que a gente vai calcular, entendeu? Aqui é a concentração de hidróxido de sódio. Né? Qual que é a concentração aqui? Só para eu pôr no quadro? Hã? Ah, tá. Eu não tirei um. Até para ficar mais bonitinho. Então, ó, a concentração de hidróxido de sódio, né, vai ser 1,01 menos 1 dividido por 20, eu coloquei errado, desculpa. Aí aqui é milimol. Então, você fazendo essa subtração, você vai ter 0,01 milimols dividido por 20,1 ml. Corta M com M, vai ser mol por litro. Qual que é a concentração de hidróxido de sódio na solução? 4,96 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 3. Ok, então o pOH dessa solução é menos log na base 10. Eu vou colocar 5 aqui, tá? Vezes 10 a menos 3. Quanto que é o pOH dessa solução? Menos 4? Ah, tá. Quanto que é o pOH dessa solução? Não, o pOH, ele vai dar quanto? 2,3, né? Vocês lembram, né, que pH mais pOH é igual a 14? Então, pH é igual a 14 menos 2,3, 11,7. Então, aqui você tem 7, 8, 9, 10, 11
e 12. Então, ó, você imagina que você está aqui bem na iminência, tá vendo? Tá vendo que os valores que a gente fez foi 9,9, 9,99, 10 e 10,1, né? O pH já veio para 11,3, né? Então, imagina que o 11 está aqui. Então, a gente fica mais fácil estar perto do 12, né? Então você tem aqui um volume de 10,1 ml e um pH de 11,7. Você está vendo? Vocês imaginam, então, que, olha a sequência, foi 9,9, 9,99, 10 e 10,1. A gente foi 3,3, 4,3, 7 e 11,7. Você imagina que de 9,9 para 10,1 foram 0,2 ml. Com 0,2 ml, o pH mudou de 3,3 para 11,7. E o alaranjado também. Tá? Você imagina que se for 9,9, se fosse 20 ml, já ia cair no 3. Desculpa, quanto que deu aqui? Ah, e o pH, então o pH, tá, 10,7. Mas mesmo assim, né? De 3,3 para 10,7, 7 unidades de pH com 0,2 ml. É muita coisa. Né? Então, colocar aqui, então, aqui perto do 11, né? Então, aqui 10,7. Então, você imagina que você variou 7 unidades de pH com 0,2 ml. Né? Então, você imagina que essa é uma propriedade da titulação de ácido forte com base forte. Né? E vice-versa. Né? Não importa se eu estou titulando um ácido forte com uma base forte, ou se eu estou titulando uma base forte com ácido forte. Uma das características da titulação de forte com forte é uma variação abrupta no pH na região do ponto de equivalência. Então, você imagina que a escolha do indicador não é um fator crítico, né? Não é um fator crítico para você fazer uma titulação de forte com forte, porque o pH varia de maneira abrupta na região do ponto de equivalência. Sim, tanto faz. Agora, se for um ácido fraco, aí a variação na região do ponto de equivalência é bem menos abrupta. Aí é importante você escolher o indicador. Né? Por exemplo, se fosse o mesmo problema com ácido acético, você já ia ver que o alaranjado de metila ele ia virar, talvez antes de você adicionar o titulante. Se você colocar alaranjado de metila numa solução de ácido acético, ela já vai ter virado. Né? O pH já vai ser antes de você pôr o titulante, o pH já é maior do que 3. E ela já é alaranjada. Então, se você fizer uma titulação de ácido acético com alaranjada de metila, mesmo volume, a mesma concentração, não vai virar nunca, porque ela já virou quando você colocou o indicador. Né? O pH dela já é maior do que 3. Então, a escolha do indicador é importante quando você faz uma titulação forte com fraco. Base forte com ácido fraco. O exemplo do vinagre na nossa primeira aula. Né? Você vai titular ácido muriático. Qual que eu ponho aqui, professor? Fenolftaleno ou alaranjado? Tanto faz, escolhe qualquer um. Agora eu vou titular vinagre. Eu acho que eu vou pôr o alaranjado. Não, aí já não dá certo. Tá? Então, aquelas perguntas que vocês vão me responder sem fazer qualquer cálculo. Né? Sem fazer qualquer cálculo. Qual que é o pH no ponto de equivalência de uma titulação
de forte com forte, ácido forte com base forte. Sempre será 7, certo? E agora com fraco, né, mas antes de eu fazer esse exemplo para vocês com fraco, eu vou lembrar algumas coisinhas para vocês dos ácidos fracos, né. Então a gente fez então, ali foi o 11, aqui foi o 12. Vocês já anotaram os valores, né. Então eu vou apagar aqui, eu vou pôr o quadro 13. Depois você pode pôr no Excel esses valores, ele vai fazer um gráfico bem mais bonitinho do que eu fiz aqui na lousa para vocês. Bem, então a característica do ácido fraco, ele não dissociar 100%, né. Uma das características do ácido fraco, ele não dissociar 100%, né. Então, por exemplo, um ácido acético, já fiz tanto esse exercício. Qual que é o pH do ácido acético? Se você for, eu não consegui achar aqui no Google, mas você imagina que vai ser em torno de 1,8. Na verdade tem livro que usa 1,8, tem livro que usa 1,75, tá. Você imagina que a constante de dissociação do ácido acético é de 1,8 vezes 10 a menos 5, certo? Vocês lembram do equilíbrio ácido-base quando a gente fez a química geral? O equilíbrio ácido-base? Ó, você tem o ácido acético, a constante de dissociação ácida dele é 1,8 vezes 10 a menos 5. Se vocês lembrarem do equilíbrio químico, vocês imaginam que quanto maior o valor de K, mais a reação se desloca dos reagentes para os produtos. Então eu tenho uma reação que o K é muito alto. Então eu sei que os reagentes vão ser praticamente totalmente convertidos em produtos. É como é o caso do ácido clorídrico. A gente nem usa a constante de dissociação para ácidos fortes. A gente assume que ele se dissocia completamente. Mas foi estimado em torno de do ácido clorídrico foi estimado em torno de 10 a 12, né? De 10 a 12 a constante de dissociação do ácido clorídrico, né? Então você pensa o seguinte, você tem aqui o ácido acético, né? Ele vai se dissociar para dar H+ e a base conjugada. Aí lembra quando a gente fez o equilíbrio químico, a gente usava aquelas tabelinhas I, VQ? Aqui era a concentração inicial. Então você imagina que você colocou o ácido acético na água, ele ainda não se dissociou, ele ainda não entrou em equilíbrio. Você imagina que você só tem uma concentração do ácido acético e a concentração de H+ é zero e a concentração é de acetato. Aí você imagina que no equilíbrio, quando o equilíbrio químico for, você imagina o seguinte, que quando o ácido acético se dissociar, eu não sei quanto ele vai se dissociar, mas se ele liberar X-mol de H+, ele vai liberar X-mol de acetato, certo? Então no equilíbrio químico, né, quando o equilíbrio químico for alcançado, você imagina que a concentração de H+ vai ser X, a concentração de acetato, que é a base conjugada, vai ser X, e a concentração final do ácido vai ser F menos X. A gente viu isso na química geral, se vocês estão lembrados. Como que eu escrevo, então, aqui o quadro 13?
como que eu escrevo a constante de equilíbrio dessa reação? Produto sobre reagentes, né? Eu vou escrever aqui a concentração de H+, que eu vou colocar a concentração de acetato, e eu vou colocar a concentração do ácido acético, e aqui eu vou colocar o valor de Ka. Eu vou substituir nessa equação do equilíbrio químico esses valores aqui. Então aqui eu vou ter X vezes X, dividido por F menos X, é igual a Ka. Você imagina que a concentração de H+ é o valor de X. Então, para eu achar o valor de X, eu tenho que resolver a equação de segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Aí você pensa, eu acho que com vocês eu até fiz isso daí, quando a gente fez a geral, mas na turma que eu dei semestre passado, eu nem me dei o trabalho de fazer isso, né? Se alguém tem dúvida, pode fazer isso daí através da fórmula de Bhaskara, mas você pode fazer uma simplificação e chegar exatamente no mesmo resultado, né? Exato, né? Lembra que eu falei para vocês, quanto maior o valor de K, mais a reação se desloca dos reagentes para os produtos. Como o valor de K é muito pequeno, você imagina que a reação vai se deslocar muito pouco dos reagentes para os produtos. Eu falei para vocês na aula passada, né, que o ácido acético, por exemplo, ele está 0,5% dissociado, tá? Então, o que eu falei, se você tem 1 mol de ácido acético, 0,5% dele está dissociado em solução aquosa. Se você tem ácido clorídrico, ele está 100% dissociado. Então, você imagina que como a dissociação do ácido fraco é pequena, né, eu posso dizer que a concentração do ácido acético inicial e depois ele se dissociar é muito próximo. Então, eu posso fazer uma simplificação dos cálculos, eu não preciso fazer a fórmula de Bhaskara, né? Então, eu vou assumir que F menos X é praticamente igual a F. Então, eu chego na fórmula que... Então, aqui é o 13, 14. Então, eu vou assumir que x ao quadrado dividido por f é igual a constante de dissociação ácida, certo? Então, eu venho aqui para o quadro de número 15. Então, eu venho aqui para o quadro de número 15. Eu tenho que x ao quadrado dividido por f é igual a K. Eu posso dizer, então, que x ao quadrado é igual a constante de dissociação ácida vezes f. Eu posso dizer, então, que a concentração de H+, que é o x, é igual a raiz quadrada de Ka vezes f. Lembra daquela introdução ao cálculo com a Simone? Eu tenho raiz de A, que é igual a A elevado ao meio, né? Então, eu posso dizer que x é igual a Ka vezes f elevado ao meio, né? Aí, lembrando lá da disciplina da Simone, a gente tem aqui o quadro de número 16. Então, você lembra que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Se você tem log de A elevado a N, daqui é igual a N vezes log de A, tá? Então, a gente põe aqui na propriedade, a gente coloca, então, que log de x é igual a log de Ka vezes f elevado ao meio. Então, se aplica a propriedade aqui, você vai ter log de x que é igual, expoente cai, ao meio,
que tem log de Ka mais o log de F, né? Talvez até para ficar mais bonitinho, né? Em vez de eu colocar parênteses aí multiplicado por 1/2, eu já ponho logo dividido por 2, né? Lembra o que eu falei para vocês, o que quer dizer o termo P em ciência? Menos log na base 10, né? Então eu tenho, por exemplo, Px, quero dizer menos log na base 10 de x, né? Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. E você sabe que x é a concentração de H+. Então aqui no quadro 17, eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. E eu vou substituir o x por H+. Então eu vou ter menos log da concentração de H+, que é igual a menos log de Ka menos log de F dividido por 2. Puxa vida, o que é menos log da concentração de H+? pH. O que é menos log de Ka? pK. Menos log de F fica como menos log de F dividido por 2, né? Então, toda vez que eu te perguntar o pH de uma solução de ácido fraco, você vai usar essa fórmula aqui para calcular o pH da solução do ácido fraco. Não precisa deduzir a fórmula. Aliás, a prova é só teste, né? Então não tem nem como pedir para deduzir nada, né? Na prova vai ter uma das perguntas, né? Uma das perguntas da prova é qual que é o pH dessa solução. Se eu te der o Ka, já falei para você que é um problema de ácido fraco, né? Você não precisa nem lembrar falar, deixa eu ver, não é nenhum desses ácidos aqui que são fortes, então é ácido fraco. Se eu te der o valor de Ka, eu já informei para você que é um problema de ácido fraco, né? E o Kb, não, o Kb para base, né? Depois a gente vai usar, depois eu vou mostrar para vocês como é que calcula o pH de bases fracas, né? Você imagina que se eu fizer essa dedução para um problema de base, né? Se eu fizer essa dedução para um problema de base, vocês vão chegar que POH é igual a PKB menos log de F dividido por 2. Né? Você usa essa fórmula para calcular o pH de ácido fraco e essa fórmula para calcular o POH de base fraca. Às vezes, eu falei, às vezes o pessoal erra na minha prova, que é super simples, né? Você substituir aqui. Porque essa fórmula aqui não te dá o pH, te dá o POH. Aí eu falo, qual que é o pH dessa solução de base fraca? Aí o cara vem e me usa essa fórmula e me dá essa resposta, mas eu não perguntei o valor do pH, eu perguntei o valor do pH. Lembra que pH mais pOH é igual a 14, né? Então, se o pH é 2, né, o pOH vai ser 12. Se o pOH é 12, o pH vai ser 2, né? Você imagina também que, por exemplo, o pOH de uma solução de base ele vai ser menor do que 7. Né? Então, você imagina que uma solução de base nunca vai poder ter um pH menor do que 7. Né? Tinha uma pergunta também que eu fazia, essa daí eu parei de fazer. Eu tinha a prova do mestrado, aí eu falava para o pessoal assim, qual que é o pH de uma solução de ácido clorídrico cuja concentração é igual a 10 a menos 8 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Agora é um problema de ácido forte. É. Se você joga na fórmula, né, concentração de H+ é igual menos log na base 10 da concentração de H+, você vai ter 8.
Só que aí você fala: "Pô, mas uma solução de ácido não pode ter pH 8, né". É que, por exemplo, quando eu fiz o curso de química analítica avançada na Unicamp, a gente levava em conta o H+ que está vindo da água, né. Você imagina que, por exemplo, nesse problema, nessa fórmula que eu deduzi para vocês, eu desprezei o H+ que está vindo da água. Você imagina que todo ácido que se preza, ele vai liberar mais H+ do que a água, né. Só também um exemplo, esse cara aqui, ó, ele libera bem menos OH- que a água. A água não se dissocia em H+ ou H-. Você imagina que se eu tenho um ácido, ele vai liberar mais H+ do que a própria água, né. Se eu tenho uma base, eu espero que ela vai liberar menos OH- que a própria água. O hidróxido de ferro, ele libera menos OH- do que a água, né. É. Então, é o que eu falei, aí quando a gente fazia esses exercícios de cálculo de pH, né, na química analítica avançada, a gente levava, independente de ser um ácido forte ou fraco, a concentração de H+ que vinha da água. A gente tinha que sempre que resolver a equação de terceiro grau. Então você imagina que nesse caso aqui, como a concentração do ácido é muito baixa, você imagina o seguinte: você tem uma concentração de 10⁻⁸ mol por, você tem o H+ que está vindo desse ácido que é fraco, né, mas você também tem o H+ que está vindo da água. Tem uma concentração de 10⁻⁸ mol por litro do ácido, só que você tem uma concentração de H+ que está vindo da água de 10⁻⁷. Então, nesse caso, você tem que considerar o H+ que está vindo da água, entendeu? Então você não tem 10⁻⁸ mol por litro de H+, você tem 10⁻⁷ mais 10⁻⁸ mol por litro de H+. Se você fizer a conta, vai dar 6,99, né. Então a resposta que eu queria é assim, como vem mais quando eu fazia essa questão no exame da pós-graduação, a resposta que eu queria é o seguinte: "Olha, no caso, o H+ que está vindo do ácido é menos do que está vindo da água. Então a solução, com certeza, porque foi adicionado um ácido, ela vai ter um pH um pouquinho menor do que 7, mas vai ser praticamente igual a 7 o pH dessa solução", né. E tinha gente que me dava a resposta 8, né, não, né. Então é assim que funciona, né, essa fórmula para você calcular o pH de uma solução de ácido fraco e essa fórmula para você calcular uma solução de base forte. pH de uma solução de base fraca, desculpa, eu falei forte, mas é base fraca, né. Então vamos ver se vocês entenderam? Aqui é o quadro 18, aqui é o quadro 19. Você tem então uma solução de ácido acético, cuja a concentração é 0,1 mol por litro. O Ka do ácido acético, você sabe que é 1,8 vezes 10⁻⁵. Qual que é o pH dessa solução? Essa aula acaba que horas? 11h10. Então é só substituir na fórmula, né. Primeira coisa que você calcula é o pKa. Então o pKa é menos log na base 10 de 1,8 vezes 10⁻⁵, que vai dar quanto? 4,75? É isso? Se pegar a terceira casa, dá para arredondar para 75? É? Faltava só um pouquinho para ser o 5. Então acho que eu devia ter usado aqui um 875. Então o pKa é 4, vamos pôr 4 aqui, para ficar igual com o que eu calculei, né.
Então, o pK é 4,74. Então, se você substituir na fórmula, você sabe que repara que agora no log de F, né, você tem o menos aqui, né? Então, você imagina que como a concentração que eu dei para vocês é menor do que 1, menos com menos vai dar mais, né? Então, o log de F vai ser menos log na base 10 de 10 elevado a menos 1. Então, isso daqui vai ser menos 1, que é igual a 1. Então, se substituir na fórmula no quadro 20, então você vai ter que o pH da solução de ácido acético vai ser 4,74 mais 1 dividido por 2. Então, você pode dizer que você tem 5,74 dividido por 2. Quanto que é o pH de uma solução de ácido acético? É, menos com menos. É, a fórmula é essa, ó. pH é igual a pKa menos log de F dividido por 2. Ah, não, é que eu já coloquei o menos aqui, entendeu? Ó, eu podia ter tirado, entendeu? Log de 0,1, menos 1. É, é negativo com negativo dá positivo. Ó, é, ó o menos aqui. Log de 0,1, menos 1. Menos com menos, mais. Né? Eu já coloquei o menos ali na fórmula. Né? Então, a gente tem aí que o pH dessa solução vai dar 2,87. pH dessa solução. Tá? Então, é o que eu falei, né? Você pega uma solução de ácido acético, o pH dela já está bem próximo de 3. Né? Ela é uma solução que já está bem próxima de 3. Então, o que é muito importante você saber nessa disciplina, né? Na verdade, até lembrando um pouquinho do que a gente viu de química geral, né? Então, você imagina que uma solução de ácido acético, obviamente, é ácida, né? Então, se eu ponho lá na prova, assinale os ácidos, assinale as bases, vai estar lá ácido acético. Não, tá, eu sei que é ácido, né? Mas você imagina que uma solução de ácido acético, ela é ácida. Agora, uma solução de acetato de sódio é alcalina, porque o acetato é a base conjugada do ácido acético, né? Então, você imagina que, por exemplo, você tem a titulação de um ácido forte com um, uma base forte. O produto dessa reação é um sal neutro mais água, porque nem sódio vai voltar a ser hidróxido de sódio, nem cloreto vai voltar a ser ácido clorídrico. Agora, quando você tem a titulação de um ácido fraco com uma base forte, o produto dessa reação vai ser um sal básico e água. Você imagina que o ácido acético ele é um ácido e o acetato de sódio, o acetato é a base conjugada desse ácido. Então, ela é uma solução alcalina. Então, você imagina que toda vez que eu estiver titulando um ácido fraco com uma base forte, meu pH vai ser maior do que 7. Toda vez que eu titular um ácido forte com um ácido fraco com uma base forte, meu pH sempre será maior do que 7. Estou titulando um ácido fraco com uma base forte. pH sempre vai ser maior do que 7.
Então, para vocês pensarem na próxima aula nossa, é o mesmo exercício. Você tem uma solução de acetato de sódio, ela tem concentração 0,1 mol por litro. Você sabe que o pKa do ácido acético é 4,75. O, vamos assumir que o pKa do ácido acético é 4,75, tá? Eu quero que você me diga qual que é o pH dessa solução. Qual que é o pH dessa solução? A gente calculou o pH de uma solução de ácido acético, tá vendo? Agora eu quero que você calcule para mim o pH de uma solução de acetato de sódio da mesma concentração. O pKa do ácido acético é esse, mas eu perguntei para você o pH de uma solução da base conjugada, que é o acetato. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar. Então, aqui é o quadro 21. É achar o valor de pKb através do valor de pKa. Então, você tem que lembrar que pKa mais pKb é igual a 14. Né? Então, o pKb do acetato vai ser 14 menos 4,75. Isso aqui vai dar quanto? Quanto? 9,25. Né? Então, para achar o pOH dessa solução, eu falei que é aqui que muita gente erra. Eu falo, qual é o pH da solução? O cara calcula o pOH e me dá a resposta do pOH. Então, você coloca que o pOH da solução vai ser pKb menos log de F dividido por 2. Então, isso daqui vai ser 9,25 mais 1 dividido por 2. Então, isso daqui vai ser 10,25 dividido por 2. Quanto que isso dá? Então, o pOH vai ser 5,25. 125. Então, você sabe que pH mais pOH é igual a 14. Então, você chega aqui, pH é igual a 14 menos 5,125. Daqui dá quanto? 8, então é o que eu falei, você nem precisa fazer conta para responder na minha prova. Toda vez que eu estou titulando forte com forte, ácido forte com base forte, pH vai ser 7. Se eu estiver titulando um ácido fraco com uma base forte, meu pH vai ser maior do que 7 no ponto de equivalência. Ácido forte com base forte, no ponto de equivalência o pH é 7. Ácido fraco com base forte, no ponto de equivalência o pH vai ser maior do que 7. E na aula que vem eu vou mostrar para vocês que a curva é menos abrupta. Ela é bem menor. Por isso que você tem que escolher bem o indicador. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Até a semana que vem.